Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falamos sobre o nascimento da primeira ópera da história, Daphne, com texto de Ottavio Rinuccini e música de Jacopo Peri, foi apresentada em Florença. Contei também que Daphne teve sua história inspirada no mito Apolo, e que praticamente toda a sua partitura se perdeu. Hoje vou apresentar para vocês a segunda ópera da história, L'Euridice. Vamos nessa? Nossa história começa em Florença, ano de 1600, durante a celebração do casamento de Maria de Médici, sobrinha do duque Ferdinando I, com o rei da França, Henrique IV. Uma Médici se casava com um rei. Já imaginou a festa? E no meio da magnitude dessa celebração, duas peças totalmente musicadas se destacaram. O Rapto de Céfalo, com texto do poeta Gabriello Chiabera e música de Giulio Caccini e outros compositores. E L'Euridice, com texto de Ottavio Rinuccini e música de Jacopo Peri, ambos autores da primeira ópera da história, lembram? Daphne. O Rapto de Céfalo foi o auge das celebrações do casamento de Maria de Médici com o rei da França. Teve cenários e figurinos do grande Bernardo Bontalente e foi apresentada no Palazzo Uffizi. Contava a história de Céfalo raptado pela deusa Aurora. Mas Céfalo era casado e amava sua esposa Procris. Sua apresentação durou 5 horas e custou 60.000 escudos, uma soma extraordinária para a época. De sua partitura, restou apenas a cena final, um coro para 75 vozes, acompanhado de instrumentos e 3 monódias acompanhadas. Vamos ouvir um trechinho? Vou deixar o link aqui embaixo para você poder ouvir na íntegra. O Rapto de Céfalo não foi apresentado entre os atos de uma peça e teve integridade temática. Porém, os compositores utilizaram um novo estilo monódico somente para pequenos espaços de narrativa. Usaram passagens polifônicas e policorais para criar momentos musicais grandiosos, como era feito nos intermédios. Por isso, ao contrário da primeira ópera Daphne, o Rapto de Céfalo não pode ser chamado de uma fábula em música. Foi um grande espetáculo musical e, por ter tido um enredo próprio, musicado e cantado integralmente, é considerado por alguns pesquisadores hoje em dia como sendo uma ópera. Mas e a segunda peça musical que foi apresentada também durante a cerimônia do casamento de Maria de Médici com o rei da França? 3 dias antes da apresentação do Rapto de Céfalo, aconteceu um pequeno evento, mas muito importante. No Palazzo Pitti, um público bem menor e privado pôde testemunhar a apresentação da segunda ópera da história, L'Euridice. Nela, o mito Orfeu foi utilizado pela primeira vez na ópera. Seria utilizado novamente 67 vezes pelos compositores de ópera. Nessa versão, ao contrário da versão do mito Orfeu, o herói é bem-sucedido. Restaura a vida à sua esposa, recuperando-a para o mundo dos vivos. O texto de Ottavio Rinuccini, baseado na obra de Poliziano, foi escrito inteiramente para o novo estilo musical, a monódia acompanhada. Jacopo Peri aplicou a nova linguagem musical em sua forma mais plena, traduzindo emoções e despertando os afetos. O trabalho combinou a monódia acompanhada, duetos ou pequenos grupos vocais, permitindo o drama fluir suavemente. Teve também
passagens compostas para coros polifônicos e instrumentais descendentes mais diretamente dos intermédios. Porém, foi uma obra em que o canto monódico esteve mais presente do que o canto polifônico. As vozes soaram em estilo recitativo e o coro foi usado como o coro da tragédia grega. O próprio Peri cantou o papel de Orfeu, cercado por outros cantores, incluindo Giulio Caccini e sua filha Francesca. Porém, a apresentação foi prejudicada pela intromissão de Giulio Caccini. Giulio havia composto outra versão musical para o texto de Rinuccini e insistiu durante os ensaios que as cantoras cantassem a sua música e não a de Peri. O resultado foi uma apresentação final confusa e mal ensaiada. L'Euridice, apesar de sua importância histórica, se viu completamente eclipsada pelos grandes espetáculos patrocinados pela corte dos Médici, cujo interesse principal era despertar a sensação de maravilha, deslumbramento e estupor. 2 partituras de L'Euridice foram publicadas. A primeira, de Giulio Caccini. 6 semanas depois, a de Jacopo Peri. Porém, é a versão de Peri que é considerada como a legítima obra apresentada em 1600. Vamos ouvir o trechinho de uma versão composta por Peri, mas eu vou deixar para você aqui embaixo o link com a versão de Caccini para o mesmo texto. Assim você vai ter a oportunidade de ouvir as 2 versões e escolher a sua preferida. Aqui vai a versão de Jacopo Peri de Funeste Piaggi. Os links estão aqui embaixo para você. A contribuição dos músicos da Camerata Fiorentina foi fundamental para o desenvolvimento da ópera. Eles estabeleceram princípios básicos preciosos. O novo estilo recitativo era flexível o suficiente para expressar o texto e caracterizar as emoções. Porém, poderia soar monótono na mão de compositores não tão experientes. Era necessário surgir alguém capaz de reformulá-los e dá-los amplitude de expressão. Quem seria esse compositor? E quando apareceria? Mas você já sabe, não é? Nosso tempo é curto. Esse papo vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou do papo de hoje, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e, claro, deixe um comentário para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!